Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de dezembro de 2022, né? O ano já está encerrando e nós estamos aqui, graças a Deus, vivenciando esse momento tão alegre, tão feliz, porque falar de Francisco de Assis é uma alegria, né? É um prazer imenso. E nessa noite nós recebemos a nossa querida irmã Michele Jesus, que agora está no continente do superior. Nós estamos aqui no sul, ela está no norte, né? No continente americano, mas ela está na parte de cima, nós estamos na parte de baixo. Continentes, nós estamos na América do Sul, ela está na América do Norte. É Salt Lake City, né? Salt Lake City? Só que eu estou agora no norte, realmente, mas em Manaus, porque eu vim passar as festas com a minha família que mora no norte. Tem do Brasil. Mas eu estou voltando. Semana que vem eu volto. Está no norte do Brasil. Ah, que bom, que bom. Está mais pertinho, está mais pertinho. Está mais pertinho, que bom. Então, gente, nós estamos muito felizes porque estamos aqui recebendo a nossa querida irmã Michele, que hoje vai conversar conosco sobre um tema maravilhoso, a oração de Francisco de Assis. Essa oração mágica, né? Que emociona a todos nós quando ouvimos essa maravilha. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje, eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho de um livro que eu gosto muito. É esse livro aqui. Deixa eu ver se dá para aparecer. A Oração de Francisco de Assis, de Frei Leonardo Boff. Então, eu selecionei um trechinho para nós lermos sobre esse tema. E o Frei Leonardo Boff diz assim: a oração pela paz, também chamada de oração de São Francisco, constitui uma das cristalizações desta espiritualidade difusa. Ela não provém diretamente da pena do Francisco histórico, mas da espiritualidade do São Francisco da fé. Ele é seu pai espiritual e, por isso, seu autor do sentido mais profundo e abrangente desta palavra. Sem ele, com certeza, essa oração pela paz jamais teria sido formulada nem divulgada, e muito menos teria se imposto como uma das orações mais ecumênicas hoje existentes. Ela é rezada por fiéis de todos os credos e por professantes de todos os caminhos espirituais. Ela tem o condão de unir a todos no mesmo espírito de paz e de amor. Por um momento, faz sentir que todos somos, de fato, irmãos e irmãs na grande família humana e cósmica, e também filhos e filhas da família divina. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, o médico das almas, a Francisco de Assis, esse irmão que nós temos com muito carinho em nossos corações, esse irmão que somente ensinou e ensina o amor. Vamos rogar a eles que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos encham de muita luz, que a misericórdia do Pai possa recair sobre cada um de nós, principalmente sobre aqueles que nesse momento se encontram em sofrimento, se encontram em desespero, se encontram em tormento. Francisco, o irmão amor, como eu gosto de chamar, abraça a todos aqueles que necessitam. É a palavra amiga, é a palavra cândida, é a palavra que sustenta. Que possamos continuar a nossa caminhada, os nossos trabalhos, sempre nos espelhando nesse irmão querido, mas também
sempre procurando, a cada dia que passa, realizar as nossas tarefas, buscar o ensinamento de Jesus, para que assim possamos crescer e sermos aqueles discípulos que realmente trabalham na seara de Jesus, como Francisco. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que faz acontecer em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo evangelho abençoado que o Senhor nos trouxe. E obrigado, Francisco, por estar sempre pronto a nos auxiliar, a nos esclarecer e a nos incentivar na realização das nossas tarefas. Abençoa-nos, Pai, e nos dê a oportunidade de mais uma reunião nesta casa, que é a casa de Jesus, que é a casa de Francisco. E te pedimos que abençoe a nossa irmã Michele, para que ela traga a sua palavra evangelizada para nos ajudar a compreender melhor a tua vontade. Graças a Deus. Bem, minha irmã, você tem aí até 7h30, se precisar, até 7h35, para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigada. Gente, eu vou compartilhar a minha tela, ver se vai funcionar. Espera aí. Vou tentar aqui, cadê? Aí, não estou conseguindo. E pior que agora não está funcionando nenhum controle aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Dá para ver? Vamos sim. Sim, estamos vendo. Amém. Que bom, deu certo. Foi muita emoção, que meu computador ficou emocionado. Maravilha. É muita emoção, gente. Olha, eu já estou aqui emocionada porque falar de Francisco para mim é sempre uma honra, uma alegria, mas também é muita emoção, né? Ele me causa realmente aqui muita comoção. E antes da gente começar, paz e bem a todos, né? Acho que Francisco sempre usava essa saudação porque ele seguia os exemplos de Jesus, né? E Jesus dizia, né? Quando entrardes numa casa, saudai-a, né? Se aquela casa for digna da tua paz, ela vai reter a tua paz. Se ela não for digna, a tua paz volta, retorna para você. Então, Francisco de Assis, ele foi o grande imitador do Cristo na Terra, tá? O maior de todos eles. E ser imitador de alguém requer copiar as suas atitudes, observar, refletir, copiar e fixar todas aquelas atitudes do Cristo nele. E ele fazia isso porque ele dizia que a maior alegria que ele tinha era fazer com que as pessoas, o rebanho, pudesse relembrar e ouvir novamente a voz do Cristo. Então, essa era o intuito de Francisco de Assis durante toda a sua vida, né? Era fazer com que as pessoas pudessem novamente sentir Jesus, tá? E foi isso que ele fez a vida inteira. Bom, vamos começar revendo, né, a nossa prece, conhecida como a oração de Francisco de Assis. Ela é uma oração composta de 2 blocos. Eu não vou conseguir em 1 hora. Minha ideia inicial era fazer todos os versos. Mas aí eu me dei conta que eu ia precisar de 2 horas para falar. Eu falei, bom, eu não tenho 2 horas para falar, então eu vou tentar ser seletiva, né? E quando a gente estuda algo, a gente para observar coisas que a gente não observou antes, né? Muitas das vezes a gente reza essa oração ou canta essa oração de uma forma, né, que a gente nem sempre presta atenção no conteúdo dela ou no sentido profundo que ela nos traz. Então, essa oração, a gente observa que ela é composta de 2 blocos. E o que chama a atenção nessa oração é que ela tem verbos no imperativo, tá? Então, vocês vão ver isso no primeiro bloco, quando ele fala, né, Senhor,
fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, fazei, né? Eu estou dando uma ordem, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E aí ele elenca num jogo de claro e escuro, né? Entre o positivo e o negativo, né? Onde houver o ódio, que eu levo o amor. Então, aqui é um jogo de claro e escuro, né? Podemos colocar assim. No segundo bloco, ele começa novamente com o imperativo, fazei que eu procure mais. Então, a gente começa a observar por trás dessa prece, é lógico que, como a Rose leu o trecho, né, do livro, ela é uma prece de louvor à paz. Então, Francisco era um pacificador por excelência, e eu poderia contar milhares de histórias de Francisco de Assis em que ele pacifica. Tá? Então, a todo instante, ele está pacificando. Seja os animais, aí tem as histórias das andorinhas, das cotovias, tem a história do lobo de Gúbio, que ele pacificou, tem a história da briga entre o prefeito de Assis e o bispo de Assis, que ele pacificou os dois e uniu os dois novamente. Então, tem várias histórias em que Francisco se coloca como um agente que leva a pacificação. Tá? Uma delas também muito conhecida é a ação dele nas cruzadas, o que ele tentou fazer, né, de interromper as cruzadas, levando à pacificação. Não conseguiu, mas ele foi, né? Viajou até o Oriente, quer dizer, fez uma viagem longa, imagino naquela época sem outros meios, né, mais rápido, fazer isso a pé, ou num burro, ou de navio, quanto tempo isso seria. Então, essa prece, quando a gente olha assim no macro, nós temos 2 blocos. No primeiro bloco, esse jogo do claro e escuro, entre o contraste do bem do bem e do mal, vamos colocar mais ou menos assim. E no segundo bloco, mais uma vez, a humildade novamente, em que fazei de mim, porque eu sozinho eu não consigo. Então, faz em mim, Senhor, porque tu pode tudo e eu ainda sou pequeno. Eu preciso da tua ajuda para que eu possa refletir a tua luz, né? Para que eu possa ir além do meu dever. Procure mais. A gente vai trabalhar isso melhor, tá? Então, a ideia é a gente pegar alguns versos da oração, entender primeiro de onde ela veio, tá? Porque, apesar de todo mundo achar que ela foi escrita por Francisco, ela não foi escrita por Francisco de Assis. Essa prece ela é do século XX. Francisco de Assis, em vida, a única coisa que ele escreveu, de fato, como prece, foi o Cântico das Criaturas. Foi a única coisa que ele escreveu. E eu digo que ele escreveu, mas ele ditou, porque quem escrevia era o escriba dele, que era o Frei Leão, né? Era ele que escrevia. Tá? Então, essa oração ela realmente não foi escrita por Francisco de Assis, mas não importa. Quem escreveu essa oração, ela refletiu o espírito de Francisco de Assis. Quem escreveu essa oração conseguiu capturar, de fato, a essência de Francisco, a essência daquilo que ele levava, do trabalho que ele fazia. Tá? Então, como é que surgiu essa prece? Ela veio à luz a primeira vez numa publicação católica chamada Sineta, e foi ditada por um padre, isso em 1912. Depois, em 16, o Papa Bento XV, ele solicitou a tradução para o italiano e aí foi divulgada no outro periódico italiano, né, L'Osservatore Romano. Em 1920, apareceu de novo, e aí foi a primeira vez com que essa oração apareceu com a figura de Francisco de Assis. Olha que interessante. Em 1920. Depois daí, ela foi traduzida para o inglês e aí disseminou ainda mais, e em 27, um movimento protestante francês, né, chamado aí os Cavaleiros do Príncipe da Paz, difundiu a oração na Europa e atribuiu ao Santo de Assis. Então, a gente sabe que ela começou, não veio dele, que ela é uma oração nova, veio no século XX. Alguém, em algum momento, vinculou ele à imagem e aí depois ela continuou sendo divulgada como se fosse de Francisco de Assis. Bom, a essência, a gente já falou um pouco e a Rose falou logo no começo, né? A essência realmente é uma exortação à pacificação, à nossa pacificação. O caminho da pacificação nossa e o caminho da pacificação do mundo, tá? Também ela traz, quando a gente observa os versos, uma tomada de atitude para mudança de padrão. Então, a partir do momento que eu procuro amar
mais do que ser amado, consolar mais do que ser consolado, eu tenho uma mudança de padrão. Primeiro, a mudança de padrão é mental. Mentalmente, eu mudo meu padrão para um agente e não aquele que sofre a ação. Então, eu passo para uma atitude mais de ação. Porque o bem, para fazer o mal, basta que eu não faça nada. Eu já estou praticando o mal. Então, a oração em si, quando a gente olha o primeiro e o segundo bloco, ela impele aquele que está proferindo a oração à ação, à mudança de atitude mental, que eu me coloque de uma forma de que eu sou colaborador, eu faço parte do divino, eu faço parte desse concerto divino e eu tenho um dever nesse todo. Então, muda a nossa atitude para que a gente pare de estar naquela posição de só receber para a posição de doação. E nesse processo em que eu saio, né, eu saio de mim, saio do só receber, que é uma atitude imatura ainda do ser humano, eu saio dessa posição de criança imatura em que eu peço tudo e eu quero tudo, tudo é meu tempo, para uma posição maior, em que eu me coloco à disposição para a ação. Esse processo de mudança de padrão mental, eu mudo os meus desejos, eu mudo o meu querer, né? Primeiro a mente, depois o meu desejo, depois a minha ação, e eu entro em sintonia com a criação. Esse processo leva à construção do reino de Deus, onde? Em mim. Então, Francisco de Assis, em toda a sua vida, ele trabalhou na construção do reino de Deus nele. E ele ensinou os seus frades menores a construir o reino de Deus dentro, para que esse reino de Deus pudesse ser percebido pelas pessoas. A percepção do reino de Deus, porque ele é uma construção externa. Ele é uma construção dentro de mim, através dessa mudança de padrão, mudança de atitude, eu construo ele dentro de mim, e a partir do momento que eu já o possuo em mim, as minhas atitudes refletem esse reino de Deus. E aí sim, não importa o que aconteça do lado de fora, eu estou sempre pacificado. Tá? Como eu falei, ele impele a uma ação individual, porque essa transformação ela é nossa, e a gente espera a transformação do mundo. Quando a gente fala do mundo de regeneração, a gente está sempre achando que vai acontecer algo no mundo, né? Que o mundo vai melhorar, que vai deixar de haver guerra, que a política vai ser melhor, que os nossos governantes vão ser melhores do que são. A gente está sempre esperando que o de fora mude. O que a gente ainda não entendeu é que no cadinho do meu dia a dia, no cadinho que eu faço, cada um de nós tem e compõe esse todo. Então, essa transformação ela só vai acontecer se eu cumprir o meu papel, eu me transformar. E a partir da minha transformação, levar isso de forma silenciosa. Por isso que ele dizia, a Rosa até fez um trabalho em Petrópolis em que o tema era esse, né? Pregue o evangelho a todo tempo, a todo instante, em todo lugar, sem usar as palavras. Se necessário, usa as palavras, porque Francisco era isso que ele queria. Tá? Então, eles não tinham livro para levar. Eles não andavam com a Bíblia debaixo do braço para pregar. Tá? A pregação deles era a vivência evangélica. Através da vivência, eles levavam quem? Jesus para perto daqueles que precisavam. Vitória, acende a luz para mim, por favor. E aí tem um verso que foi omitido, né? Nessa oração. Esse verso fala da abnegação. Esquecendo de mim que eu me encontro. E ele vem depois do pois é dando que se recebe. Não sei por que ele foi omitido, mas é um verso significativo que a gente tem que refletir. Por que esquecendo de mim eu me encontro? Tá? Vou falar disso aí um pouco mais para frente, mas guardem essa frase, porque ela é importantíssima. E ela fala da abnegação, né? O fato de que eu saio de mim de encontro ao outro, eu sacrifico os meus desejos, aquilo que eu quero, em detrimento da felicidade do outro. Tá? Esse é o processo da abnegação. Então, eu saio do meu ego e vou de encontro à necessidade do outro. E aí a gente começa, ó, Senhor, fazei-me instrumento
de vossa paz. Fazimento divino. Vamos pensar que o universo, tudo que Deus criou, está em perfeita sintonia. Tá? A sintonia divina. E vamos pensar assim numa orquestra. E cada um de nós somos um instrumento nessa orquestra. Cada instrumento tem um som que emite, tá? Conforme o instrumento. E para que o som saia desse instrumento de maneira harmoniosa, que harmonize com a orquestra, porque basta um instrumento desafinar para desafinar aquele trabalho, que é um trabalho de conjunto. E aí, a gente pensa em instrumento, e nessa questão da sinfonia divina, eu sou um instrumento. E o que eu preciso fazer para ser um instrumento afinado nessa sintonia divina, nessa sinfonia divina? Né? Então, Francisco dizia, todos os irmãos preguem pelos costumes. Costumes? O que isso quer dizer? Né? Preguem pelo hábito. Eu construo hábito através da repetição. Mas para que algo passe a ser meu, eu preciso me habituar, eu preciso fazer um esforço, eu preciso fazer um movimento de incorporar esse novo hábito. Então, eu começo novamente com uma mudança mental, e aí depois eu educo o meu desejo para que eu possa querer aquilo que é o costume correto, que é o certo, que vai me fazer bem, e aí eu altero a minha ação e eu preciso persistir. Então, ser um instrumento afinado vamos colocar assim, nessa melodia, nessa sinfonia divina, eu entender o meu papel nesse todo, eu me afinizar com essa mensagem divina, eu me afinizar com a lei, com as leis da criação, entender o meu papel, e a partir desse momento eu sim vou ser o instrumento, porque Deus trabalha em nós através da sua própria criatura, tá? É assim que ele chega até nós, através de nós mesmos, e aí ele dá essa oportunidade para que a gente possa colaborar com ele na sua obra. Então, ser um instrumento da paz, eu preciso primeiro trazer a paz para mim. Senão, como é que eu vou levar essa paz para alguém? Eu preciso primeiro o quê? Me pacificar. Então, eu preciso vivenciar essa pacificação. Eu preciso pacificar o meu coração. Trazer de dentro de mim aquilo que ainda não está pacificado, entender o que não está pacificado e buscar essa pacificação através dessa mudança de padrão mental que vai levar à minha mudança de atitude. Esse verso da oração é interessante que alguns desses versos da oração, quem conhece o Cântico das Criaturas vai perceber que existe uma similaridade entre as duas. Tá? Eu percebi isso. Então, esse trecho, não, fazei-me instrumento, quer dizer, fazei de mim, né? Ele está com Senhor, né? Me ajuda a ser instrumento, porque sozinho eu não estou conseguindo. Olha a humildade da prece. Tá? No Cântico das Criaturas, ele traz, louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados que sofrem em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Esse trecho desse Cântico das Criaturas foi escrito por Francisco na época em que o bispo de Assis brigou com o prefeito de Assis. E para pacificar os dois, ele fez com que os frades menores cantassem o Cântico das Criaturas, e ele fez essa estrofe, incluiu no canto, e pediu para os frades cantarem na cidade para que eles pudessem se reconciliar. E eles se reconciliaram. Tá? Então deu certo, a estratégia de Francisco deu certo. Tá? E aí... Oi? Parou de compartilhar. Gente, minha irmã me avisou que parou de compartilhar. Vocês continuam vendo? Vocês estão me ouvindo? Não está compartilhando, não, saiu. A gente está vendo você e te ouvindo, não? Michele. Mas não a tela. Tá, então vamos nós, tá? Então, está falando do instrumento da paz, né? Então, Jesus, ele trouxe para a gente, está em João 14, 27,
ele trouxe, olha, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então vamos entrar um pouco nessa frase de Jesus, porque isso está em correlação aí com o que Francisco trouxe para a gente, né? Ok. Emmanuel traz para a gente o seguinte, olha, Jesus prometeu a paz para a gente, ó, deixo a paz a vocês. Então Jesus mostrou para a gente qual é o caminho da paz. A paz dou a vocês. Então ele trouxe o caminho da paz, ele mostrou para a gente qual é o caminho que a gente pode chegar até lá, porque ele era pacificado, Jesus era a pacificação, era a serenidade. E ele disse, somente eu posso dar, ou seja, somente através de mim, daquilo que eu te ensino, é que você vai conseguir chegar a essa paz em que nada no exterior pode estar uma guerra lá fora. E é isso que é difícil muitas das vezes para nós entendermos. O mundo pode estar em guerra, o meu coração está pacificado. E isso é o que é mais importante. Então, a paz nossa não depende do outro. E a gente, muitas das vezes, acha que para eu estar em paz, eu tenho que estar em paz com todo mundo, né? Que as pessoas têm que estar em paz com a gente. A gente tem que entender que essa pacificação, ela é um desafio, sim. Por que ela é um desafio? Porque ela independe de qualquer questão material. Ela independe de qualquer outra pessoa que está do lado de fora, porque ela é uma construção minha interna. Então, o mundo pode estar se acabando lá de fora, mas eu estou pacificada. E essa pacificação, gente, ela só vem a partir do quê? Da fé. E essa fé não é a fé do acreditar, é a fé do saber. Como Jesus sabia, né, o tempo todo, não era uma questão de crer, né? Ele não dizia eu creio em Deus, ele sabia, porque ele vivia em comunhão constante com Deus. Então, esse saber é que nos leva a essa serenidade. Então, eu sei o que vai vir depois, eu sei para onde tudo está caminhando. Então, esse saber traz uma calma, traz uma serenidade para cada um de nós. A gente só vai alcançar essa paz vivendo os postulados do Cristo, aquilo que ele trouxe para a gente como ensinamento. E a paz de consciência, ela vem daí, ela vem como? A partir do momento que eu cumpro com os meus deveres perante o Criador, eu cumpro os meus deveres perante a criação, mesmo que isso me custe o sacrifício, isso vem, eu consigo alcançar a paz de consciência. Então, Emmanuel, ele é enfático quando ele diz, recorda o exemplo do benfeitor e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. E ele não fala dever cumprido, dever corretamente. Qual é o meu estado da alma quando eu cumpro o meu dever? Eu cumpro reclamando? Isso não é cumprir corretamente o dever, né? Cumprir corretamente o dever, cumprir com alegria de estar cumprindo o dever, mesmo que isso custe o sacrifício, porque naquele momento pode ser um sacrifício para mim ainda. Mas posteriormente, mais maduro, à medida que eu vou avançando, deixa de ser um sacrifício. É só a gente olhar para trás. De repente, escolhas que eu faço hoje de uma maneira muito natural, sem que me cause nenhuma dor, antes me causava mais dor, era mais difícil eu conseguir fazer aquele movimento. Hoje já flui de uma maneira mais fácil, já não é mais um sacrifício. Para outros pode ser, mas para mim já não é mais. E aí Emmanuel termina, né, essa explicação, e ele diz, olha, a calma no mundo não é paz. Então, observa, e essa é para a gente refletir. Se a tua vida está calma demais, aquele mar assim, sabe, sem onda, cuidado, presta atenção no que está acontecendo. Porque a nossa vida é uma vida de luta, é uma vida em que a gente trava diariamente lutas, né, o bom combate conosco mesmo, com as nossas imperfeições. Então, essa serenidade no plano material não é a paz. Então, quando Jesus disse, a paz eu te dou, a minha paz não é a paz do mundo. Eu não a dou como o mundo dá. Porque para alcançar essa paz com Cristo, é trabalhoso, requer sacrifício. E a calma do mundo, muitas das vezes, é a satisfação dos meus desejos e paixões inferiores, o que significa estacionar na rota do progresso. Serenidade no plano mais alto é trabalho,
Essa é a serenidade no plano mais alto, é cumprir com o dever corretamente, né? E trabalho, isso significa trabalho. E Emmanuel traz uma frase que eu adorei, porque quantas vezes a gente faz isso, né? Ele diz, olha, a serenidade dos outros em muitos lances difíceis da vida depende exclusivamente de nós. Lembrando André Luiz que dizia, cuidado, né? Sois responsável pelos sentimentos que despertam no outro. Muitas das vezes as nossas atitudes no mundo geram inquietações, preocupações, irritações em outros, e nós nos tornamos corresponsáveis pela queda do outro. Muitas das vezes aquele outro vem para nós em função de algo que nós fizemos ou falamos, reage a uma ação que nós tivemos, não nos damos conta disso. E aí culpamos o outro da nossa falta de serenidade. Então, essa frase é um alerta de Emmanuel para a gente, que muitas das vezes a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Aí vamos andando um pouco mais, né, na nossa prece. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Francisco advertia, devemos ter cuidado para não nos enraivecermos ou nos perturbarmos com os pecados de outrem, pois a ira e a perturbação impedem a caridade em nós mesmos e nos demais. Isso é tão certo que quantos de nós, se a gente parar e refletir, eu fiz essa reflexão, né, fazendo estudo, quantas vezes a gente se aborrece, fica mesmo irado, né, pelo exterior. Então, basta a gente abrir um jornal, ver uma notícia que não nos agrada, aquilo já mexe com o nosso orgulho e a gente reage. Quantas vezes fizemos isso e continuamos fazendo, né? Porque somos ainda imperfeitos. Perceber isso, no momento que a gente entra nessa vibração, a gente não pode esquecer que nós vivemos em regime de constante comunhão com forças invisíveis, com mentes encarnadas e desencarnadas, que nem sempre percebemos. E a partir do momento que eu me conecto com essa vibração, que eu me afinizo com ela, porque eu emito esse sentimento, né? Vem o pensamento, vem o sentimento junto, eu emito, há uma conexão automática, mesmo que eu não queira. Tá? É claro que a gente não quer se conectar com o mal, é claro que não. Mas no momento que aquele sentimento vem, né, e eu não interromper o processo, eu vou me conectar com outras mentes, encarnadas ou não, que vibram naquela mesma sintonia, né, naquela mesma estação, e eu vou aumentar aquele meu descontentamento. Então é um alerta, porque ele dizia, olha, se você entrar nessa sintonia, você nem vai conseguir se ajudar e nem vai conseguir ajudar a ninguém. Então, esse amor, a gente pode traduzir de inúmeras maneiras, né? Esse amor não necessariamente é um amor do sentido de eu amar a criatura, né? Mas amor pode ser um silêncio diante de uma situação difícil, pode ser silenciar para que você não crie mais, né, problema numa situação, numa briga, compreensão daquele que está no erro, muitas das vezes não propagar o mal que a gente vê, ou que lemos, ou que vemos, e a gente às vezes conta para um, conta para outro, e vai passando isso adiante. Então, esse amor, o amor existe em muitas faces, né? O silêncio é o primeiro deles. Depois vai ser um sorriso, um abraço, a compreensão para aquele que erra, porque aquele que erra, ele não precisa da nossa reprovação, porque ele já tem a própria consciência dele que reprova. E muitas das vezes, além da nossa da reprovação dele mesmo para com eles, a gente agrega a nossa. Né? Então, levar o amor aonde houver esse ódio, né, a gente pode se assemelhar onde há a discórdia, que eu leve o perdão. Então, são várias faces do amor que essa prece nos traz. Emmanuel reflete, né? Olha, reflete nas necessidades do teu irmão. Mas como é que eu faço isso, né? Então, aquele que muitas das vezes, te trata mal, ou que falou algo, né, num momento atravessado, e a gente se fere, né? Nosso orgulho fala mais alto, a gente se fere. Emmanuel fala, olha,
A agressividade com que te fere pode ser angústia. E a palavra ríspida com que te retribui o carinho pode ser somente uma chaga num coração. Então, nós não conseguimos ainda, na nossa imperfeição, auscultar a alma do outro. Jesus fazia isso, a gente ainda não consegue fazer. Então, Emmanuel recomenda: auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma. Gente, essa frase é para a gente escrever na geladeira e deixar para todo dia ler. Porque o que mais fazemos como seres humanos, a gente critica, a gente julga e a gente impõe a condenação às criaturas. A gente faz isso todos os dias, sem perceber. Como ajudar aquele que parece no erro? Então, a gente está realmente mergulhado. Tá? Por isso que eu coloquei, olha, a discórdia, né? Onde houver a discórdia, que eu leve a união, onde houver o ódio, que eu leve amor, eles acabam se assemelhando. Então, nós convivemos com o erro. Nós vemos um mundo de provas e expiações, convivemos com os nossos próprios erros, com os erros daqueles que dividem a estrada conosco. Então, a gente vai ver, sim, desacerto, vai ver desentendimento, desajuste, discórdia. Como que eu vou ajudar numa situação como essa? Como eu coloquei antes, até o silêncio, no momento certo, ele ajuda mais do que atrapalha, porque às vezes uma palavra mal colocada gera um estrago muito maior e não ajuda. Então, Emmanuel sempre fala: se você não tem uma palavra para auxiliar, cala-te. É melhor calar do que falar algo que, em vez de ajudar, vai piorar uma situação, vai gerar mais animosidade. Ajudar aquele que está no erro, né, é importante se colocar no lugar do outro. E aí é onde eu acho o desafio maior, porque empatia, a gente fala, eu sou empático, eu tenho empatia pelo outro. É um desafio se colocar no lugar do outro, porque a partir do momento que eu vejo alguém no erro, a minha tendência é eu julgar aquela situação através do meu prisma. Eu tenho paradigmas, eu tenho vivências, experiências anteriores que fazem com que o meu julgamento seja um. A Rose vai olhar com o olhar dela uma situação e vai ter uma outra visão daquela situação. Aquele que está naquele momento vivenciando aquele erro, eu tenho que olhar aquela situação do ponto de vista dele, com a história dele, com a vivência dele, não com a minha vivência, com a minha história. Porque todas as vezes que eu olho para o outro como se eu estivesse olhando para mim, eu não vou entender a razão pela qual levou ele ali, eu não vou conseguir ser caridosa naquele momento. Eu vou acabar julgando, porque eu vou dizer, eu seria incapaz de fazer isso. Como é que essa pessoa tem capacidade para fazer isso? Né? E quantas vezes a frase sai? Né? Eu não teria coragem de fazer isso, como é que aquele outro falou? Né? Por quê? Porque eu estou colocando em mim. Eu estou olhando para mim, olhando aquela situação. Então, é um desafio? Sim, é um desafio, mas é um exercício. Então, cada vez que a gente encontrar alguém no erro, primeira coisa, lembrar da caridade segundo Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o que mais? Perdão das ofensas. Se a gente não fizer o movimento para compreender aquela mente, naquela condição em que ele se encontra, quem de nós, numa situação similar, não faria até pior? Essa hoje é a postura que a gente já compreendendo um pouco mais a doutrina, a gente já começa a refletir para ter uma resposta diferente àquele que está em erro. Tá? Então, Emmanuel fala, aprende a compreender cada mente em seu problema, cultivando bondade e compaixão em todos os nossos passos. Onde houver ofensa, que leve perdão. Palavra muito bonita, mas desafiadora para muitos de nós aqui nesse mundo de provas e expiações. Bom, no Pai Nosso a gente fala, né, Senhor, perdoai as minhas dívidas, como eu perdoo aqueles que me devem, como eu deveria perdoar aqueles que me devem. Não perdão, né? Você manter... Eu escutei essa semana uma coisa interessante, uma pessoa falou assim, aquele que não perdoa, ele permite que o outro viva na tua mente sem pagar aluguel. Eu achei tão interessante isso, porque realmente, quando você se fixa em alguma coisa que alguém fez para você, aquela pessoa ela passa a povoar os teus pensamentos. E ela passa a dominar a tua vida. E a gente não percebe disso. Então, o ódio, a vingança, o rancor,
a gente toma uma taça de veneno todos os dias e quer que o outro morra. Escutei isso uma vez também, nunca esqueci essa frase, né? Você se envenena todos os dias, literalmente você acaba se envenenando porque o sentimento do ódio, do rancor e da vingança, ele envenena o nosso corpo. E aí eu espero que o outro sofra com aquilo, quando na verdade eu sou o primeiro a sofrer. Tá? Então, o único capaz de dissolver o ódio, o rancor, a ofensa, é o perdão, é o bem. Ele é o único que dissolve o mal. Mas requer uma ação positiva, uma atitude ativa. Não é indiferença, não é dizer eu não vou ver, ou eu já perdoei e não entrar em contato com aquilo, não digerir aquela situação. Então, a gente precisa ter um movimento sempre ativo, lembrar que o bem requer um movimento para que ele se realize. Simplesmente parar e não fazer nada, isso a gente já está colaborando com o mal. E perdoar, né? Ele fala, é perdoando que se é perdoado, um pouco mais na frente, na segunda estrofe, né? No segundo bloco da prece, né? Perdoar é pedir perdão para si. E eu gosto dessa frase porque do momento em que nós sofremos algo, né? Alguém foi um instrumento para a gente de uma aprovação. E do momento que isso acontece, nós, por alguma razão, atraímos aquela prova para nós, que é uma prova que nós temos que passar. E no momento que eu perdoo aquela pessoa que me fez aquele mal, eu também estou pedindo perdão para mim mesmo. Porque se eu fui o causador, de alguma maneira, dessa situação, dessa prova que veio até mim, digamos assim, perdoar aquela pessoa também é pedir perdão para mim, que foi o fator gerador daquilo. E aquele ali está sendo, de repente, só um instrumento para me dar uma lição, né, que vai me educar, que vai me fazer melhor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Francisco de Assis era considerado o irmão alegria. Tá? Para ele, a lógica de Francisco qual era? Se tudo que acontece no mundo vem de Deus, tudo passa pelo Criador. Então, tudo o que acontece comigo vem de Deus e só pode ser bom. Tá? Então, Francisco tinha isso. Nós, como espíritas, sabemos que, bom, se isso está acontecendo comigo, por mais que materialmente, aos olhos do mundo, é ruim, está me educando. Então, se está me educando, eu vou olhar o que? A consequência daquilo. Então, a consequência daquela situação, ela gera um fator positivo, ela está sendo um processo educativo para mim. Quando eu gero uma ação que a consequência é negativa, ela não está me ajudando. Aí sou eu gerando uma consequência negativa. Então, para Francisco, tudo era bom, porque tudo vinha de Deus, não importava o que era. Então, sempre ele encarava tudo com alegria. E aí a gente vai lembrar aquele episódio do convento, em que ele vai com o Frei Leão, no inverno, bate na porta do convento, o frade atende, aí ignora eles, estão com fome, com sede, no frio, ignora, aí o frade entra, eles batem de novo, aí o frade vem, cheirando a bebida, né, a vinho, e acaba batendo neles. E o Francisco fala para o Frei Leão, não revide. Deixa que o nosso irmão faça o trabalho dele que Deus quer que ele faça. E aí acontece isso, eles saem de lá e ficam sozinhos na neve. Eu estou encurtando a história. E o Frei Leão fala, mas Francisco, eu não te entendo, porque o Francisco começou a pular na neve e começou a ficar feliz. Ele falou, eu não estou te entendendo, nós estamos no frio, com fome, apanhamos, não temos onde ficar. Como é que você pode estar feliz? E Francisco fala para ele, né? Eu estou feliz porque agora não existe ninguém entre nós e Deus. E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, falei, quantas vezes esgotam todas as nossas possibilidades. E só existe a única possível, que é Deus, e a gente ainda assim se desespera. Então, esse era o pensamento de Francisco. Então, tudo, quando eu exulto diante da dor, porque eu sei que eu estou em processo de quitação. Eu exulto diante da prova, porque aquilo está me ajudando a educar, aquilo está vindo de Deus. Então, eu estou alegre, porque eu sei qual é o resultado daquilo que eu estou passando. Então, esse era o pensamento de Francisco, o irmão alegria, o famoso Il Trovatore di Dio. Bom, já quase no final, falamos de onde houver as trevas, que eu leve a luz.
Bom, gente, essa frase, ela tem milhares de significados. Eu posso olhar por vários prismas, tá? Eu vou trazer alguns aqui para a gente refletir. Eu trouxe de um lado aí um lampião, do outro lado um lampião elétrico, né? Porque tem uma lâmpada ali, e o cego. Eu gosto dessa imagem do cego, né? Jesus curando o cego, ele curou vários. Se a gente olhar as trevas, né? As trevas pode significar a ignorância, pode significar o sofrimento, o momento que eu estou passando da minha vida de sofrimento intenso. Levar a luz pode ser a verdade, pode ser um auxílio, pode ser a fé, pode ser a esperança. A luz tem vários significados. Tá? Emmanuel diz o seguinte, vamos olhar aí as trevas como um momento de sofrimento. Então, Emmanuel fala o seguinte, ele faz uma analogia com um quadro negro. Então, ele diz assim, quando a vida te apresenta um quadro negro, tá? Que são as nossas provações, usa o giz alvo das tuas conquistas espirituais e escreve nesse quadro, para que ao final você se forme no curso maior. O que ele quer dizer com isso, né? Aproveita a prova que te traz, que parece que você está nas trevas, usa as tuas conquistas espirituais para aproveitar melhor esse momento. Por isso que no cantinho aí eu coloco a frase que ele traz, não sei se vocês estão vendo ainda, mas ele diz, alguns aprendizes fracassam, pois não sabem subtrair a luz das trevas, tirando proveito da lição. Essa é uma forma de ver essa questão das trevas e da luz. Tem um trecho do Ave Cristo em que diz o seguinte, olha, todavia, como extinguir o mal se não dispomos a combatê-los? Ajuizou Varro, que é um dos personagens do livro. O ancião sorriu e considerou. Acreditas, porém, que possamos vencer a força de palavras bem feitas? Ou seja, posso vencer, extinguir o mal só com as palavras? Admites, porventura, que o mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo. Jesus era a luz que desceu do alto, varou as trevas para trazer para nós a luz do entendimento. Então ele completa, o evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Jesus era o evangelho. Eu tenho que ler Jesus. Eu tenho que me fixar no pensamento de Jesus. Eu tenho que me fixar no comportamento de Jesus, porque é isso. A partir do momento que eu fixo isso na minha memória, na minha mente, eu vou refletir isso com o tempo. Nós, criaturas ainda no plano inferior, nós nos fixamos no mal, porque é o mal que ganha propaganda nos jornais. Nós ainda nos comprazemos como criaturas humanas na Terra com o mal. Então, se eu me fixo no mal, eu vou refletir o mal. Eu tenho que me fixar na luz que emana de Jesus para que eu possa refletir essa luz. Então, ele diz, o evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras, ele é, acima de tudo, a construção de um mundo novo. Então, essa é a base de transformar as trevas em luz. E aí eu vou para uma outra interpretação, que é a interpretação aí trazendo Paulo, né? Paulo dizia, fiz-me fraco com os fracos por ganhar os fracos, fiz-me tudo para salvar para todos, por salvar a todos. Graduar a luz. Muitas das vezes nós que já conquistamos algum conhecimento, tendemos a entregar, a iluminar demais. Iluminar demais ofusca. Então, imagina se Jesus descesse das alturas com todo o seu esplendor, com toda a sua luz, trouxesse para a gente 100%, assim, se abrisse, gente, 100% do que ele é. Ele simplesmente teria humilhado todos nós, ele simplesmente teria cegado a todos nós com a sua luz. Nós não temos noção do trabalho que foi para Jesus, um espírito crístico, porque nós não conseguimos compreender ainda o espírito crístico, de tão compreender o pensamento dele, né? Como ele funciona, porque está em outro patamar. Então, imagina o que era para ele descer, diminuir, graduar a luz dele para dar para a gente o que a gente precisava. Então, no contato com o outro, não te faz forte demais para o que é fraco. Nem sábio, tanto sábio para o ignorante, porque a gente acaba humilhando.
né, e ofuscando. Então, em vez de auxiliar com o conhecimento ou com a nossa fortaleza, a gente acaba não ajudando aquele outro. Porque o que sobressai não é o meu desejo de auxiliar, mas o meu orgulho. Então, Emmanuel, de novo, gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Bom, estamos chegando já no fim. O mestre, fazei que eu procure mais. Eu falei lá no iniciozinho, o que é esse mais? Tá? Então, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Do momento que eu digo procure mais, eu estou fazendo além do meu dever. Tem uma passagem do Chico Xavier, numa entrevista com a Hebe, que eu vi essa semana, em que ela fala para ele, né, que ele é bom, porque ele faz a caridade e tal. Ele fala assim, não, eu cumpro com o meu dever. E existe uma diferença, para a gente refletir. A diferença entre cumprir com o seu dever e fazer a caridade. Muitas das vezes o que a gente chama de caridade é apenas cumprir o dever. Caridade, a gente tem que fazer referência a como Jesus entendia, que era bondade para com todos, perdão das ofensas e indulgência com os erros alheios. Essa é a verdadeira caridade como Jesus entendia. Muitas das vezes o que a gente chama de caridade é apenas um cumprimento de um dever. E foi interessante porque o Chico coloca isso nessa entrevista, dizendo, eu estou cumprindo meu dever. Achei muito interessante. Consolar que ser consolado. Eu agi. Então, aquele que é digno de consolo, que é digno de compreensão, é o necessitado. Então, eu me coloco na posição, Senhor, fazei que eu cumpra além do meu dever, para que eu não seja o necessitado na equação, para que eu seja o que auxilie. Porque aquele que precisa de compreensão, de consolo e de amor, é o doente, é o mais fraco, é aquele que precisa de auxílio. Então, eu me coloco numa posição em que eu já estou em condição de auxiliar o outro. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu queria chegar nesse aqui. Esquecendo de mim que eu me encontro, que é o verso que foi omitido. Tá? Então, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, né, pega a tua cruz e me segue, mas negue a si mesmo. Esquecer de mim, esquecer de mim, das minhas necessidades, desse ego que atrapalha esse nosso movimento rumo ao self. Então, diariamente, nós temos a nossa cota de sofrimento, que é o nosso bom combate, é aquilo que ninguém vê. Francisco de Assis lutava diariamente. Francisco de Assis não nasceu santo. Ele se construiu ao longo da sua vida. Ele lutou contra a vaidade, ele lutou contra a riqueza, ele gostava daquela vida. Ele abdicou disso, mas não pense que foi fácil. Então, era uma luta diária. Então, esquecer de mim, esquece esse ego, essa tua persona, isso aqui está te atrapalhando. Olha para o que tem à tua frente, olha para o teu self. Tá? O que é real? Qual é a tua necessidade real? E aquilo que é material, que é ilusório. Então, esse é o foco. Então, a partir do momento que eu esqueço dessa necessidade material de satisfazer o meu ego, a minha vaidade, eu vou me encontrar, porque eu vou me encontrar com Deus, eu vou me encontrar com a minha essência divina. Eu não queria terminar, eu sei que está passando um pouquinho do tempo, e é morrendo que se vive para a vida eterna, porque, como Emmanuel fala, se a gente quiser viver na vida eterna, a gente vai ser questionado no mundo. Ninguém vai entender a gente, né? A gente, como ele diz, a gente vai viver entre os mortos, mas para isso eu preciso ter o coração vivo e atuante na obra de Deus. As pessoas não vão compreender a gente no mundo, mas que importa? Né? O importante é que a gente sabe para que a gente está vivendo. Tá? Então, eu deixo para vocês essas reflexões. Deixo para vocês a reflexão da perfeita alegria de Francisco de Assis, que era essa reflexão de que é buscar a alegria em todos os momentos da nossa vida, é compreender que não existe melhor e maior alegria do que vencer a si mesmo. Então, aquela história do convento, que ele pula na neve, Francisco fala para Frei Leão, não existe nada entre eu e Deus agora nesse momento. Então, eu receber aquela tribulação e ter o ânimo sereno nesse saber, né, que Deus me ama, que Deus está me suportando, não é o crer, é o saber, isso me traz, isso me mantém na perfeita alegria.
Então, esse era o pensamento de Francisco, né? Vencer a si mesmo era a perfeita alegria, tá? Bom, gente, espero que eu tenha deixado boas reflexões para vocês. Não dá para fazer toda a oração, mas foi um imenso prazer estar aqui e falar dessa prece e falar de Francisco. Agradeço a nossa amiga Michele, que nos trouxe essas reflexões. Realmente, é o penúltimo slide, né? Quando ele fala sobre, eu achei linda essa frase, sobre você viver entre os mortos, né? Entre os mortos do plano espiritual e entre os mortos da terra. Achei linda, belíssima essa frase, de Emmanuel. Então, que todos nós possamos aproveitar essas reflexões. Realmente, Francisco sempre nos trazendo ensinamentos fantásticos. E esse ano, né, nós realizaremos, quer dizer, em 2023, em março, dia 19 de março, é uma data muito simbólica, que é a data em que Clara abandona a própria família para viver ao lado de Francisco. Foi no dia 19 de março. Nesse ano 2023, nós vamos realizar na nossa casa o primeiro seminário espírita dos irmãos menores. Então, legal. 19 de março. Aproveitamos, e essa data foi uma orientação do plano espiritual. Nós estávamos pensando direitinho a data, veio essa data 19 de março, e nós adotamos a data, mas sem saber o sentido dela. Depois, fazendo a pesquisa, é que nós descobrimos que 19 de março foi a data que nós tivemos a ideia de fazer o seminário, foi a data em que Clara de Assis abandona a família, foge de casa e vai ter com Francisco. Vai ser a data, e o nome do seminário também, porque nós começamos a procurar e achamos lá. Então, olha só, essa data belíssima, né? A data em que ela passa a abraçar esse grupo dos irmãos menores, que era como Francisco gostava de chamar, vamos dizer assim, a sua equipe, né? O grupo dos irmãos menores. Então, nosso primeiro seminário dos irmãos menores, seminário espírita, vai ser no dia 19 de março. Então, já estamos aqui fazendo a propaganda, tá bom? Então, meus irmãos, nós estamos muito felizes por termos nos reunidos aqui hoje, dia 29 de dezembro, que é a última atividade do ano de 2022. Porque a partir de 2023, na segunda-feira, estaremos de volta. Justamente dia... vai ser a segunda-feira. Não, é isso mesmo, né? Porque dia 31 é sábado e dia 1º é domingo. Mas dia 2, segunda-feira, nós estaremos de volta já com a nossa primeira palestra pública do mês, do ano de 2023, que a gente não pode parar, não podemos parar de jeito nenhum, né? Então, Francisco estava sempre em movimento, assim como Jesus. Então, nós não vamos nos sentar e esperar. Então, esperamos poder contar com todos vocês e queremos desejar a todos um feliz ano novo, um novo ano cheio de esperanças, de planos, de perspectivas, não é? Que o Senhor nos abençoe e que nós continuemos a trabalhar pelo Evangelho, a trabalhar auxiliando o Senhor naquilo que Ele precisar, que possamos estar sempre prontos a atender o seu chamado, como aqueles homens do tempo que Jesus aqui viveu faziam, quando eles se aproximavam, que eles diziam: Senhor, o que queres que eu faça? Assim foi com Maria em relação ao Pai, assim foi com Ananias, quando Jesus pediu que ele fosse procurar Paulo de Tarso. Então, que nós possamos também dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E que possamos abraçar a tarefa, mesmo que consideremos essa tarefa difícil, como foi para Ananias, não é? Quando Jesus disse a ele: vá buscar até tal lugar, porque lá está o meu vaso escolhido. E ele tremeu na hora, né? Buscar Saulo. Quase que ele perguntou: o senhor tem certeza? Tem certeza? Eu ouvi bem. O homem, o senhor quer que eu vá lá ao encontro daquele homem? Mas ele
Na hora ficou meio receoso, mas depois Jesus disse: sim, vá até lá. Ele é o meu vaso escolhido. E ele não titubeou, ele foi enfrentando os seus medos. Os seus medos. Mas ele tinha fé no Mestre, então ele atendeu à vontade do Mestre e cumpriu com a sua tarefa. Então, que nós também possamos cumprir com a nossa tarefa, tá bom? Então, para encerrarmos aqui a nossa reunião, eu vou pedir à nossa irmã Rosane que faça a nossa prece de agradecimento. Desejando aqui, ó, um beijo para todos, um feliz ano novo, de muita luz, de muita paz e de muito trabalho no bem. Isso é muito importante para todos nós. Assim seja, Rose. Bem, meus irmãos, os nossos corações, os nossos pensamentos já estão conectados a Deus, estão conectados certamente ao Cristo e a esse irmão Francisco de Assis, assim como toda a espiritualidade que trabalha para colocar no coração da humanidade os ensinamentos de Jesus. Senhor, muito obrigada por um encerramento desse ano, do ano de 2022. Um ano, Senhor, aonde mais uma vez escolhemos, optamos por estar em sua seara. Muito obrigada por termos, Senhor, materiais e elementos para dar continuidade ao ano de 23, com não só com os seus ensinamentos teóricos, com os seus ensinamentos de palavras, mas nesse momento, Pai, se há alguma coisa que possamos pedir, que nós possamos, todos aqui reunidos em seu nome, pedir, Senhor, a força necessária para apenas usarmos as palavras quando elas forem necessárias. Que os nossos atos, as nossas atitudes possam ser, Senhor, divulgadores do seu Evangelho de luz, do seu Evangelho de amor. Esteja conosco, Pai, nos orientando, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Graças Então, meus a irmãos, mais uma vez desejo a todos vocês, ó, votos de muita paz, muitas alegrias e que possamos continuar juntos nesse trabalho de divulgação do Evangelho. Michele, muita luz, muita paz. Paz e bem a todos. Um beijo grande a todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Rose. Um beijo, nosso amigo. Obrigada. Gratidão, Michele, gratidão, Rose, gratidão. Obrigada a todos vocês, Alberto, a Regina, Eloá, a Érica, Juliette, Ana Constantino, Denise, Ana Brito, todos vocês, meus irmãos, Rosane, que Deus abençoe suas famílias e abençoe a sua caminhada. Feliz 2023. Amém. Um beijo no coração. Obrigada, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Menezes, um beijo. Um beijo para todos. Tchau. Muita alegria, muita paz, muita alegria, muita luz para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau, beijo.